Bom, a gente vai começar por essa sigla aqui, ó, DNA, certo? Essa sigla está em inglês, Desoxyribonucleic Acid. E a gente acostumou a falar DNA, né? Só que o nome disso é ácido desoxirribonucleico. Professor, por que está com D? Porque está em inglês. Você pode ver isso também como ADN. Pode, sem problema nenhum, certo? Mas o nome disso é DNA. Vou deixar bem claro, anota aí, certo? Para aqueles que estão fazendo e que não estão fazendo, pega um caderno, um bloco de anotação e vai anotar a aula, certo? DNA é, na verdade, uma receita de como são construídas as proteínas em um ser vivo. É para isso que ele serve. DNA serve para construir proteína. Professor, por que para proteína? Porque, como eu já disse para vocês, e muitos de vocês já sabem disso, e prestaram atenção que eu sei, que proteína é a molécula fundamental de qualquer ser vivo, né? Para a gente entender, a célula é feita, na sua membrana plasmática tem proteína, nas organelas tem proteína, em todas as situações lá tem proteína, todas as coisas que fazem alguma coisa dentro da célula são proteínas associadas a alguma coisa. Então eu chego à conclusão que basicamente uma célula tem proteína, gordura e lipídio, onde a proteína estrutura quase tudo. Então, se eu entender que com exceção dos vírus, todos os seres vivos são feitos de proteína, com exceção dos vírus, não, tá? Vou retomar. Com exceção dos vírus, todos eles são feitos de célula, portanto, são feitos de proteína. E até mesmo o vírus, que não é uma célula, também é feito de proteína. Então, se cair um extraterrestre aqui na Terra hoje, a cabeça do cientista é o seguinte: eu vou analisar esse cara quimicamente, eu vou procurar o DNA dele. É porque o que a gente sabe de como um ser vivo é formado. Ele é formado de proteína. Então eu vou identificar a proteína desse cara, a não ser que ele seja de uma outra coisa. Mas a gente vai tentar identificar isso porque na nossa cabeça é assim que funciona. Por quê? Porque tudo aqui é feito de proteína. Beleza? Então, marca DNA, ácido desoxirribonucleico, está dentro da célula, certo? E se ele estiver numa célula eucariótica, ele está dentro do material nuclear. E lá dentro tem as receitas de como as proteínas devem ser construídas. O que a gente vai tentar ver hoje é como é que essas proteínas estão feitas, como é que esse DNA traz essa informação. Ele é uma receitinha de como fazer proteína, mas como é que é, professor? Tem um HD lá, tem um bilhete, está desenhado? Não. As informações são de características químicas. Através de ligações químicas é que eu consigo montar uma proteína. Montar uma proteína vai um pouquinho mais adiante. Eu preciso entender esse cara. Tudo bem até agora? Sim. Eu quero escutar sim de todo mundo. Sim. Beleza. Nossa, que sim, sexy. Sim. Vamos lá, vamos embora. Bom, a menor estrutura de um DNA é chamada de nucleotídeo. A menor estrutura da molécula de DNA é chamada de nucleotídeo. Repete aí, não precisa falar alto, mas fala você aí. Nucleotídeo. É a menor estrutura da molécula de DNA. É feito de nucleotídeo. Componentes do DNA, os nucleotídeos. Agora, do que é que os nucleotídeos são formados? Base nitrogenada. Base. O que é base? É aquilo que serve para início da construção de alguma coisa. É uma base. Certo? Uma casa, eu vou começar a construir a casa, eu tenho que fazer o alicerce, porque é a base desse alicerce, a base das paredes. Então, uma base nitrogenada, eu entendo que é uma molécula que tem nitrogênio que vai funcionar de base para a construção de uma molécula maior. Base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas? Púricas, e não se preocupem porque eu vou explicar todas elas. E pirimídicas. Ou purinas
e pirimidinas. Vocês podem encontrar isso na literatura. Ou ela é púrica, ou é uma purina, ou ela é pirimídica, ou é uma pirimidina. Tanto faz. Nas literaturas que vocês podem ler, existem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Bom, componentes do DNA, menor estrutura, nucleotídeo. Esse nucleotídeo é feito de quê? Primeiro item, base nitrogenada, que são púricas e pirimídicas. Segundo item, uma molécula de açúcar, que na verdade é uma pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos. Eu não vou dar muita importância para isso agora, porque na construção do DNA, naquilo que a gente quer saber, onde está a receita da proteína, essa pentose pouco importa agora. E fosfato, um grupamento fosfato, que serve de ligação. Então, peraí. A menor estrutura do DNA eu chamo de nucleotídeo. E esse nucleotídeo é dividido em base nitrogenada, açúcar e fosfato. 3 peças montam o nucleotídeo: base nitrogenada, açúcar e fosfato. As bases podem ser divididas? Todas as bases são iguais? Não, existem as bases púricas e as bases pirimídicas. Aí vai caber uma explicação que vai estar aqui nesse miolinho, tá? Tem os açúcares, que são pentoses, e os fosfatos, que servem de ligação. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Então vamos lá. Olha só. Coloquei um slidezinho aqui que tá difícil para enxergar, né? Tá nada. Olha lá, tô ficando craque, tô te falando. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui as bases. Olha só que legal. Essa base aqui, certo? É uma base chamada adenina. Vai escrevendo. Adenina. Certo? Adenina. É uma base chamada adenina. Ó, tem o azinho aqui. E essa é a base. Tá vendo? Ó, tá vendo que tem um retângulozinho aqui em azulzinho? Esta é a base. Espera aí. Ó, a base nitrogenada é essa. Adenina. E ela é uma base púrica. Existem outras bases? Tem. Qual outra base que tem? Ô, meu senhor, cadê meu mouse? Tem outra base? Tem. Guanina. Tanto adenina quanto guanina são bases púricas, porque são bases grandes. São bases grandes, certo? Aqui do outro lado, eu tenho uma outra base chamada timina. Timina. Olha aqui, ela é pequena. Outra base aqui do outro lado. Eu e o meu mouse, como a gente se perde? Olha só. Vou fazer aqui, ó. Uma outra base, certo? Chamada citosina. Eu vou marcar para vocês aqui agora, ó, onde está o nucleotídeo, certo? Vou usar pretinho aqui. Ó o nucleotídeo aqui. Esse é um nucleotídeo. Então eu tenho uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Ó, base aqui em cima, esse losangozinho aqui, certo? É o açúcar e um fosfato, um grupamento fosfato. Então eu tenho base nitrogenada, açúcar, fosfato, certo? Uma base nitrogenada, ó, tá vendo que tem bastante nitrogênio, ó? Uma base nitrogenada, um açúcar e fosfato. Um nucleotídeo com adenina. Aqui embaixo eu não vou riscar, certo? Ó, vou riscar, melhor dizendo. Ó, tenho outro nucleotídeo, onde eu tenho uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Aqui, certo? Ó,
Deus, meu. Outro nucleotídeo. Certo? Base, açúcar, fosfato. E uma outra base. Certo? Aqui, ó. Base, açúcar, fosfato. Beleza ou não? Gente? Professor, você pode falar o nome de novo das bases? Sim. Onde tem A é adenina. Onde tem G é guanina. Onde tem T é timina. É que paulista fala ti, né? Timina. Certo? E C, citosina. Bases. Ó. Ó aqui, ó. Bases grandes e bases pequenas. Bases grandes, púricas. Bases pequenas, pirimídicas. Dúvida? Tá meio sem nexo, mas já vai fazer nexo isso daí. O que vocês acharam? Professor, Oi. a base púrica ou pirimídica é grande e pequena, pelo que eu entendi, mas isso é denominado através da quantidade de nitrogênio ou não? Sim, se você for analisar, ó, tem mais nitrogênio nessa do que na outra, tá vendo? Aham. Certo? Então ela é uma base grande. E vocês vão entender por quê. Quimicamente, molecularmente, se eu fosse ver uma molécula, se eu tivesse condição de ver a olho nu, sem nada, uma base, uma seria grandona e a outra seria menorzinha. É isso que eu tenho para dizer para vocês agora. Por que isso tudo a gente vai ver. Certo? Ó. Vamos voltar lá. Olha só. Uma base grande, que é púrica. Uma base grande, que é púrica. Uma base pequena, que é pirimídica. Uma base pequena, que é perimídica. Eu entendi o que aqui? As bases nitrogenadas do nucleotídeo formador do DNA. Beleza? Por que eu preciso entender isso? Porque se você não entender isso, você não vai entender como é que as coisas acontecem. Certo? Ó, base grande, adenina, guanina, púrica. Timina, citosina, pirimídica. Acontece o seguinte, vai haver ligação entre essas bases. Certo? Ó, esta base aqui vai se ligar a essa outra. Esta base vai se ligar a esta outra. Sempre uma base grande e uma base pequena, para se completar e manter a molécula paralela. Se for duas grandes, vai ficar assim. Se for duas pequenas, vai ficar assim. Então, uma grande, uma pequena, uma pequena, uma grande, uma grande, uma pequena, eu vou ter um paralelo da molécula. Que molécula é essa? Certo? Quem lê para mim? Júlia, lê para mim. Leio. Então leia. Modelo de dupla hélice. A molécula de DNA é composta por duas cadeias polinucleotídicas, dispostas em sentidos inversos. Cadeias antiparalelas, enroladas em torno de um eixo imaginário. As cadeias polinucleotídicas estão unidas por pontes de hidrogênio entre pares de bases azotadas. Complementaridade de bases. A adenina liga-se à timina e a citosina liga-se à guanina. Beleza, obrigado. Eu acho que todos vocês já viram essa estruturazinha aqui em algum lugar da sua vida, não foi não?
Quem nunca viu essa estruturazinha assim, pelo menos um desenho desse aparecendo em algum lugar? Todo mundo já viu? Fala ok aí, todo mundo. Eu não. Sim. Gente, Ok. sabe o que eu faço? Sabe por que eu fico assim? Porque quando eu tô em tela cheia, eu não vejo vocês nem respondendo, tá? Eu sei que eu tô aparecendo para vocês, mas eu não vejo vocês, então eu pergunto toda hora. Às vezes até acontece da gente cair na internet aqui e ficar falando sozinho, que nem bobo. Olha só, essa estrutura é uma dupla hélice. O que você entende por hélice? Não é uma coisa assim? Se essa hélice fizer um movimento, ela não vai fazer assim? Estão vendo meu dedo? Sim. Ó, a hélice do ventilador, ela fica lá parada fazendo assim porque tá preso. Porque se você soltar, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer um movimento elíptico, certo? Só que aqui são duas fitas de DNA e eu vou mostrar isso para vocês agora. Presta atenção. Ó, olha aqui. Tá vendo o nucleotídeo aqui? Ó. Deu para perceber o nucleotídeo aqui, ó? Uma base, um açúcar e um fosfato. Nucleotídeo de timina. Ó outro nucleotídeo aqui. Certo? Uma base, um açúcar e um fosfato. Olha outro aqui. Uma base, um açúcar e um fosfato. Olha outro aqui. Uma base, um açúcar e um fosfato. Para que serve o fosfato mesmo, que eu falei lá para vocês? Ligação. Ligação. Olha só que interessante. Tá vendo esse nucleotídeo? Eu vou mostrar nesse aqui, ó. Ó. Base, açúcar, fosfato. Percebeu que ele tá ligado no açúcar do nucleotídeo dele e tá ligado no açúcar do outro nucleotídeo que tá embaixo? Ó, dá para perceber aqui, ó. Ó. Ó, vou fazer aqui, ó, uma setinha para você perceber onde ele está ligado. Então, os fosfatos fazem os nucleotídeos estarem enfileirados, certo? Eles vão formar o que a gente chama de fita. Ó, se eu seguir nesse sentido aqui, ó, eu tenho uma fita, certo? Tá ao contrário, tá? Eu desenhei ao contrário aqui, peraí. Oh, que droga. Vou pegar uma borrachinha aqui. Ó. Apaguei tudo. Vamos voltar. Caneta. Vou botar pretinho aqui. Ó. Esta fita está indo para cima. E esta fita, certo? Essa outra fita aqui, meu Deus, cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Ela está indo para baixo. Vamos fazer o seguinte. Opa, agora ampliou para a gente poder ver. Certo? Olha só. Fosfato, açúcar, base nitrogenada, pirimídica, porque ela é pequena. Ligado ao nucleotídeo seguinte pelo fosfato do outro nucleotídeo, ó. Fosfato, açúcar, base. Ele está ligado no açúcar dele e ligado no açúcar do nucleotídeo seguinte. E assim sucessivamente. Aqui também acontece a mesma coisa. Preste bastante atenção na minha mão e eu vou tentar identificar com vocês esta fita da esquerda, ok? Se vocês não estiverem vendo minha mão, vocês me falem aí. Ó, meu dedão agora é base. Esses 3 dedos aqui são açúcar. E esse dedinho é fosfato. Como é que é o nome dessa peça? Nucleotídeo. Base, açúcar, fosfato. Certo? Base, açúcar, fosfato. O nucleotídeo que vem seguinte aqui, ó, certo? Tá feito o quê? Como é que ele tá ligado no outro? Ó, este açúcar se ligou a este outro. Ó, vou falar de novo. Esse fosfato se ligou, tá ligado no açúcar dele. Olha pro desenho e pra minha mão.
tá ligado no açúcar dele e faz o quê? Se liga no açúcar do outro. O que ele fez com a molécula? Entortou. Certo? O próximo vai estar aqui na frente, entortou. Sabe o que ele vai fazer? Um espiral. Olha só que interessante. Do outro lado, base, ao verdinho lá, adenina, açúcar, fosfato. Certo? Tá indo para baixo essa molécula? Essa molécula tá indo para baixo, ó, tá vendo? Que o açuquinha tá de cabeça para baixo. Olha só, o próximo, difícil fazer, tá aqui. Ó, o fosfato desse tá ligado nesse outro açúcar e vai entortando. Significa o seguinte, vou fazer assim agora, ó. Base, açúcar, fosfato. Base, açúcar, fosfato. Esses dois ligados entre si estão assim, o próximo está assim, o próximo assim, o próximo assim, o próximo assim, fazendo uma estrutura helicoidal. Como são duas fitas enrolando em torno dela mesma, eu chamo isso de dupla hélice. Difícil? Garotada? Não. Entenderam? Entenderam ou não? Sim. Então vamos lá. Fala uma coisa para mim, professor. Por que é, certo, que essa base pequena não pode se ligar a essa outra grande? Por que é adenina com timina, guanina com citosina? Por que isso? Porque, ó, vocês estão percebendo que a molécula tem um paralelo? Ela não pode ter uma base pequena. Se ela tiver uma base pequena, ela vai fazer isso. Se ela tiver uma base muito grande, ela vai fazer isso. Então, ela precisa ter. Ah, legal, professor. Então, eu tenho uma base pequena aqui ligada a uma base grande. Mas eu tenho dois tipos de base grande e dois tipos de base pequena, professor. Por que elas não se ligam? Porque, além do tamanho, ainda tem uma quantidade de hidrogênios que fica colocado aqui. Quando a timina se liga à adenina, ela precisa só de 2 hidrogênios. Tá vendo? Ó, 2 pontilhadinhos aqui. Quando a guanina se liga à citosina, ela precisa de 3 hidrogênios. 3 átomos de hidrogênios estão aqui ligando. Então, peraí, professor. Uma base púrica, adenina, que é uma base grande, se liga a uma base pirimídica, timina, que é uma base pequena, e só usa 2 hidrogênios. Aí eu tenho uma base grande, guanina, certo? Que só pode se ligar a uma base pequena, citosina, por quê? Porque além de ser grande e pequena, ela usa 3 hidrogênios e não 2. Portanto, a configuração só pode ser adenina por timina, guanina por citosina ou vice-versa. Se tivesse adenina aqui, do outro lado teria timina. Se tivesse citosina aqui, do outro lado teria guanina. Dúvidas? Não. Ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ou vocês já foram tomar café e não estão mais aqui? Só deixaram ligado aí. Eu tô aqui. Tem dúvida ou não? Não, professora, eu tô tranquila. Não. Beleza. Então, peraí, professor. Eu expliquei a molécula de DNA? Expliquei a molécula de DNA. Expliquei já. É uma dupla hélice. Por que ela vai fazendo? Ela vai entortando, ó, vai ligando uma na outra. Só que esse açuquinha tá aqui preso aqui, mas ele faz o seguinte, ele prende no outro, vai entortando. O próximo vai entortando, o próximo vai entortando, o próximo vai entortando. Dupla hélice. Belezinha? Beleza. Beleza. Aí vocês devem estar me perguntando, e daí, professor? A informação tá onde? Né? Onde está a informação? Né? Onde que está a informação disso tudo? Alguém pode me dizer? Como é que é essa informação? Eu já entendi como é que é a estrutura da molécula de DNA? Já. Vamos fazer junto? Vamos fazer junto. Certo? Ó, eu vou colocar aqui, certo? Coloquei um quadradinho aqui. Certo? Belezinha? Uhum. Vou virar ele. Ficou muito grande, né? Uhul, uhul. Coloquei um quadradinho aqui. Vou copiar.
Que nojento. Quem mandou ele copiar em azul? Foi. 2 fitas. Vou colocar as 2 fitas, certo? Vou colocar as 2 fitas. Putz, como é que faz para escrever um debaixo do outro? Eu até esqueci. Alguém sabe? Não. Então tá bom, vou fazer o seguinte. Depois eu pesquiso. Vou fazer assim. Assim com certeza vai dar. Vamos lá. Um lado da fita de DNA só tá deitado, tá bom? Uhum. Fala uma base aí, qualquer uma. Qualquer uma das 4. Guanina. Timina. Guanina, timina. Guanina, timina. Fala outra. Adenina. Adenina. Citosina. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, tinina, adenina, citosina. Peraí, aqui pulou. Certo? Timina. Adenina. Bom, tá bom isso aí? Tá. Vou até reduzir o quadrinho aqui. Certo? Vamos reduzir o outro aqui também. Isso. Que isso o quê? Aquele nome lá que você colocou na barrinha. Não coloquei nome nenhum. Quem tá falando aí? Clarissa. O que eu tô colocando aqui? É. Eu tô colocando as bases nitrogenadas, Larissa. Ah, tá. Certo? Ó, tô colocando na sequência. Como se eu estivesse vendo o DNA em pé. Certo? Ó, como se eu estivesse vendo o DNA assim, tá? Só que eu fiz o seguinte, eu não vou colocar isso tortinho do jeito que tá aqui, né? Eu vou colocar ele retinho, que é mais fácil pra gente poder ver. Só que eu coloquei deitado lá, porque eu nem lembro mais como é que faz para escrever de outro jeito. Aqui deve ter outro aqui, mas depois eu vejo. Bom, esse é um dos lados, ó. É um dos lados da fita. É esse lado aqui, é esse lado aqui. Vamos ver aqui. Se eu tenho guanina de um lado, o que eu tenho do outro? Citosina. Quem falou? Ellen. Citosina. Se eu tenho timina do lado, o que eu tenho do outro? Adenina. Adenina. Se eu tenho adenina do lado, o que eu tenho do outro? Timina. Timina. Se eu tenho citosina de um lado, o que eu tenho do outro? Guanina. É citosina, guanina, guanina. Certo? Se eu tenho timina do lado, o que eu tenho do outro? Adenina. Adenina. Se eu tenho guanina do lado, o que eu tenho do outro? Citosina. Citosina. Se eu tenho adenina do lado, o que eu tenho do outro? Timida. Tinina. Timina. T-I-M-I-N-A. Timina. Timina legal. Olha só. Nossa, foi horrível. Se eu tenho citosina do lado, o que eu tenho do outro? Guanina. Não dei espaço, monstro. Olha lá, guanina. Certo? Se eu tenho timina do lado, o que eu tenho do outro? Adenina. 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 Se eu tenho adenina do lado, o que eu tenho do outro? Timina. Timina. Então, essas fitas estão se completando. Certo? Essas fitas estão se completando. Ó, aqui. É isso? É isso ou não? Isso. Certo? Sim. Que nojento. Que coisa! Bom, vocês entenderam o que vai acontecer aqui. Olá, Marcão. Hã? É Você minha tá vista. apertando o celular, tem que copiar primeiro. É, verdade, não é a minha vista, cara. Minha vista tá horrível. Olha lá. Certo? Eu não vou fazer todos, que é besteira. Bom, onde está a informação? A informação está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma coisinha aqui legal. Tinha uma chave aqui. Alguém viu? Alguém tá vendo uma chave aí? Aqui.
Será que vai vir as duas? Não, eu não quero as duas, só quero uma. Ó. A cada 3 bases... Que nojento, vem. A cada 3 bases, eu tenho uma coisa chamada códon. Certo? A cada 3 bases, ó, G, C, T, A. G, T, A. Isso, esse códon vai originar ó. Aminoácido. Então eu tenho 3, e vou lendo a fita de DNA. 3. A cada 3 eu tenho um códon. E esses códons vão codificar um determinado aminoácido. Existe uma lista de aminoácidos, eu vou colocar essa lista para vocês quando eu postar material. Senhor. Eu vou postar essa lista para vocês quando eu postar material. Então, o que acontece? Alguém aí, fala a chapa de um carro para mim aí, qualquer uma. Chapa de carro. É uma chapa de carro. GXK. Vamos lá. GXK 9012. 12. É uma chapa de um carro, sei lá. Se eu digitar isso aqui com uma placa de praia grande, eu sei lá, vai aparecer um carro aqui? Vai aparecer um carro. Sim. Beleza. E se eu tirar esse 2 daqui, certo? E colocar ele assim. Continua a mesma placa? Não, vai aparecer outro carro. Outro carro, porque eu estou usando os mesmos números, mas eu inverti a ordem. É isso? Então, a sequência desses aminoácidos, ó, toda vez que eu tiver guanina, timina, adenina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, citosina, timina e mais dois nucleotídeos aqui, eu vou ter uma sequência e ela vai me codificar uma... Ó, vai me codificar uma... proteína. Beleza? Então, peraí, professor. Você quer dizer que na fita inteira de DNA, eu vou lendo os de 3 em 3 nucleotídeos, eu chamo de códon, e as sequências desses aminoácidos vão me dar uma determinada proteína? Isso. Aí continua lendo outra proteína, continua lendo outra proteína, continua lendo outra proteína. Isso. Quanto mais complexo é o indivíduo, mais DNA ele tem. Nós, por exemplo, temos 23 fitas de DNA que são duplas. E dentro de cada fita de DNA dessa tem todas as sequências para as proteínas que a gente precisa para se formar, para poder estar vivo. Certo? Então, quando eu disse para vocês no início da aula que o DNA é uma receita de como se faz proteína, primeiro eu preciso ensinar como é a conformidade do DNA. Ele é feito em nucleotídeos. Cada nucleotídeo é feito de base, açúcar, fosfato. As bases podem ser grandes e pequenas, certo? As bases grandes eu chamo de púricas, adenina e timina. As bases pirimídicas eu chamo de pequenas, certo? E eu chamo de timina e citosina. Elas se completam one for one, certo? Uma para uma. Toda vez que eu tiver uma adenina, eu terei uma timina no DNA na outra fita. Toda vez que eu tiver uma guanina, uma citosina. E assim sucessivamente. Professor, por que uma não liga com a outra? Porque precisa de um número certo de hidrogênios para poder ligar uma com a outra. Por isso é adenina por timina, citosina por guanina ou vice-versa.
certo? Professor, significa que a cada 3 nucleotídeos que eu vou lendo na fita, eu tenho um aminoácido codificado. Vou dar um exemplo para vocês. Alanina, fenilalanina e eosina são aminoácidos. Então, esses aminoácidos sequenciados vão me dar uma proteína X. Se eu mudar a ordem, eu vou ter uma outra proteína. No DNA inteiro, certo? Está essa proteína. Rev TV. Você no YouTube.